em doutrina espírita e nessa prática do dia a dia nas casas espíritas, tudo está apoiado e assentado nos ensinamentos de Jesus. Sim. A nossa fundamentação básica, essencial, primordial é o Evangelho do Cristo. E Jesus mesmo ensinou: dai gratuitamente o que de graça recebestes. Portanto, se a pessoa tem a faculdade mediúnica, sem que ela seja esse dom especial, mas uma faculdade normal, como chamada às vezes de sexto sentido, Sim. não é? Como os nossos outros sentidos. Nesse caso, é muito importante nós entendermos que se recebemos isso como uma oportunidade de trabalho, nós não temos o direito de cobrar, porque nós estamos ali exercendo uma faculdade como a de olhar, como a de atender as pessoas, como a de conversar, como a de estudar, e por que vamos cobrar, não é? Então nós seguimos aquilo que preceitua o Evangelho do Mestre. É um trabalho que deve ser exercido gratuitamente. E se você percebe que você é médium, é evidentemente que você tem a obrigatoriedade de entender que há alguém utilizando-se de você como instrumento para comunicar-se com uma outra criatura. Tirou esse alguém que comunica, você destitui-se dessa capacidade, dessa possibilidade. Então, ser médium pressupõe estar no meio, não é? De duas comunicações, entre de duas outro, personalidades, né? entre um mundo e outro. Entendeu? Se não for, você vai entender que é próprio, que é tudo seu. Os dons, diferentemente de Jesus, que Jesus, como a Sueli fez a colocação inteira, ele, de acordo com o entendimento nosso dentro da doutrina espírita, ele fez as leis da terra. Portanto, ele sabe como ninguém manipular tudo aquilo que ele próprio criou, que ele próprio estabeleceu. Criou não, me perdoe. Que ele próprio estabeleceu. Estabeleceu, então, exatamente. Porque Jesus é considerado na doutrina espírita o governador espiritual do nosso planeta. E nesse caso, ele presidiu, vamos dizer assim, a formação da Terra e todos os eventos que aconteceram. Porque ele é realmente o que preside, né? Aliás, dentro desse assunto, aqueles que gostam de ler, A Caminho da Luz. Pois é. Né? Que A Caminho da Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Um livro maravilhoso. Que vai mostrar toda essa trajetória. Extraordinário, não é? Extraordinário, uma leitura extraordinária. Muito bom. Então, nós temos aí, na questão mediúnica, agora uma pergunta assim: como se dá a comunicação mediúnica? Essa coisa aí, essa questão é essencial. Porque às vezes as pessoas não têm uma noção, imaginam que o espírito que vai se comunicar entra dentro do corpo da pessoa. E se fala assim, é uma incorporação, que é um termo inadequado, porque dá exatamente essa ideia do espírito, por aqueles momentos da comunicação, estar dentro do corpo da pessoa. Se nós formos olhar, por exemplo, o filme Ghost, naquela passagem daquela médium, o espírito realmente parecia que tomava o corpo da criatura. No entanto, a comunicação mediúnica, ela é um processo telepático, é mente a mente do espírito comunicante com a mente do médium, porque nossa mente ela é uma estação receptora e transmissora. Nós tanto emitimos pensamentos quanto captamos pensamentos. É que nós não temos noção disso. Na nossa civilização ocidental, nós não privilegiamos a disciplina mental, o conhecimento da mente, todas as potencialidades que o ser humano tem e, portanto, nós não temos uma noção precisa de como realizar isso. Mas é um processo natural, é um processo telepático e o espírito emite o seu pensamento, a mensagem que ele quer transmitir. O médium, por sua vez, já está em estado de transe, ele está num estado alterado de consciência, sem ser patológico, evidentemente, é um estado rígido, saudável. Quando termina o transe, ele está bem, normalmente. Então, nesse caso, ele vai captar o pensamento do espírito e transmitir, seja pela psicofonia, que é a mensagem verbal, seja pela psicografia, por exemplo, que é aquela pela escrita. Então, isso, né? Se nós pudéssemos criar uma imagem para observar como se dá a comunicação, nós poderíamos talvez falar o seguinte: ocorre de perispírito a perispírito, né? Mente a mente, envolta no perispírito, tá certo? Se deixássemos cair num lago plácido e sereno uma pedra, ela vai fazer várias circunferências.
Essas várias circunferências é o espírito expandido, o perispírito do médium em expansão, porque ele está num estado de concentração, de introspecção, tá certo? E uma outra pedra ao lado seria o perispírito do espírito, que naturalmente já está expandido. À medida em que essas duas circunferências fossem se encontrando naquele plano, haveria a identificação da comunicação. Algumas pessoas vão sentir a comunicação através de dor, através de angústia, através de alguma sensibilidade que o espírito esteja atravessando. E aí você percebe, tá certo? Naquele filme Minha Vida em Outra Vida, sim, tá certo? Que muitas pessoas assistiram e que fez muito sucesso. Ela sempre que estava num estado de alheiamento, ela estava alheia ao ambiente, ela entrava em sintonia com as emanações, as vibrações do seu passado. Não era assim? É assim mesmo. Pois é, todo estado de alheiamento pressupõe que você está no estado alterado de consciência, como a Sueli bem afirmou, sem ser patológico. Entendeu? Um estado saudável. Falando em estados ampliados aí de consciência, tenho a mediunidade nas crianças. Agora nós vamos precisar fazer um breve intervalo, mas você, em casa, que tem aí crianças que apresentam a mediunidade já aflorada, ou adolescentes, não perca. Em 1 minuto estaremos de volta com você, com o programa Transição. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. E hoje com 2 convidados aqui muito queridos, a Sueli Caldas Schubert e o nosso querido José Maria. E o tema, mediunidade. E como havíamos já perguntado, deixamos no ar a pergunta, muitas mães, elas ficam muito preocupadas ou então elas desconhecem a questão da mediunidade e às vezes um filho pequeno apresenta essa mediunidade mais ostensiva. O que vocês têm a falar a esses pais? Realmente, a incidência da mediunidade em crianças e adolescentes tem aumentado bastante. Nós vemos isso nas casas espíritas, quando pais aflitos vêm trazendo seus filhos, tentando entender o que está acontecendo. Em geral, as crianças começam a dizer, às vezes com 4, 5 anos, que estão vendo ou uma avózinha, um avôzinho, um amiguinho, alguém. Então, uma coisa que é espontânea na criança e ela começa a dizer isso. Só que os pais não estão vendo ali o tal do amiguinho, o avôzinho que elas estão dizendo e começam a ficar muito preocupados. Em geral, os pais tomam uma providência de levar a criança a um psicólogo, que é uma coisa muito boa. Entretanto, nós sabemos que o psicólogo, ele pode não ter condições de resolver essa situação porque se trata de algo espiritual e não é vamos dizer, da área deles. Quando a criança é levada ao centro espírita, a coisa fica muito mais fácil, porque é exatamente na casa espírita que os pais vão ter a orientação, a explicação a respeito disso. A criança ela tem essa facilidade porque nós temos que lembrar que nossos filhos, nossas crianças, não são espíritos que estão vindo pela primeira vez ao cenário terreno. São espíritos antigos, que já vieram de muitas reencarnações. Então, um bebezinho é um espírito antigo. É que vem na forma de uma criança tão frágil, tão delicada, que desperta a ternura, que desperta a vontade dos pais de superar aquele momento com a criança, ajudá-la, de fortalecê-la, de evitar que qualquer mal
mal atinja. Isso quando são pais amorosos e responsáveis, porque infelizmente hoje nós vemos muita coisa ao contrário disso, né? Pais que torturam crianças, que abandonam crianças, mas de maneira geral, felizmente, os pais se tomam de amor, de carinho, de atenções para com aquele bebê. E a partir daí a criança está vendo espíritos. Existem muitos casos que relatam isso. Chico Xavier, com 4 anos, conversava com a mãe dele desencarnada. Sim. Divaldo Franco, a mesma coisa acontecia com ele. Ele tinha um amigo que estava sempre junto dele, que era um índiozinho que o acompanhava.